Imagine um trem a 250 km por hora atravessando um túnel esculpido no leito do oceano. O túnel fica a 78 metros abaixo da superfície da água, aproximadamente a altura de um prédio de 25 andares. Navios cargueiros gigantes passam bem acima, cruzando uma das rotas de navegação mais movimentadas do planeta. A pressão da água nessa profundidade é capaz de achatar um carro, mas os passageiros do trem ficam confortavelmente sentados, navegando nos celulares e almoçando sem pressa. Parece cena de filme futurista. Contudo, não é ficção. Está acontecendo neste exato momento na China. Eles estão erguendo um túnel subaquático tão extremo que assusta quem fica sabendo dele. O túnel submarino de Jintang se estende por mais de 16 quilômetros, com mais de 11 quilômetros cavados diretamente sob o piso do mar. Para realizar isso, a China usa duas máquinas de perfuração de túnel do tamanho de edifícios residenciais. Essas máquinas precisam atuar no subterrâneo profundo com a precisão de um cirurgião. Se você gosta de vídeos como este, aperte o gostei, pois dá muito trabalho produzi-los. Inscreva-se para não perder o próximo. Como os engenheiros descobriram a forma de conectar dois enormes buracos no solo sob o oceano? A resposta envolve máquinas que roem rocha, satélites no espaço e um truque que deixa as máquinas enterradas para sempre. Para entender como este túnel está chocando o mundo, você precisa entender primeiro por que eles decidiram construí-lo. A ilha que precisava de um trem. Zhoushan é um arquipélago localizado na costa leste da China. É famoso por suas praias cênicas, comunidades de pesca tranquilas e por abrigar uma das maiores bases petroquímicas offshore do país. Milhares de pessoas chamam o lugar de casa e milhões visitam todo ano para aproveitar os frutos do mar e as vistas do oceano. Mas por muitos anos as ilhas sofreram com uma limitação enorme. Não havia nenhuma conexão ferroviária. Se você quisesse viajar da cidade continental de Ningbo até Zhoushan, as opções eram restritas. Poderia pegar uma balsa, que era lenta e muitas vezes atrasada pelo mau tempo. Ou poderia atravessar uma série de pontes, o que era melhor, mas ainda demorava bastante, especialmente quando o trânsito se acumulava. Mover milhões de pessoas e toneladas de carga dessa forma era extremamente ineficiente. A China precisava de uma solução mais rápida. Na última década, a China tem enfrentado uma grande missão para ligar todas as regiões do país. Eles construíram 45,000 quilômetros de linhas de alta velocidade. Isso é mais do que todos os outros países do mundo combinados. Eles dominaram pontes sobre rios largos, viadutos sobre vales profundos e túneis através de montanhas sólidas. Seus trens viajam em velocidades incríveis, fazendo parecer que o país inteiro está encolhendo. Em uma cidade, deslocando-se para o trabalho em outra, a centenas de quilômetros de distância. Contudo, atravessar o oceano continuava sendo o desafio definitivo. Eles precisavam encontrar uma forma de levar trens de alta velocidade através da água sem reduzir a velocidade. Você pode se perguntar por que não construíram outra ponte. Pontes são úteis, porém trazem limitações severas. Uma ponte ocupa espaço na superfície da água e pode bloquear navios de carga gigantes que precisam passar. Os navios são muito altos, então a ponte precisaria ser erguida bastante para deixá-los passar por baixo. Em algumas regiões, a água é muito profunda ou as ondas e tempestades são tão fortes que uma ponte não seria segura nem prática. O túnel submarino resolve todos esses problemas de uma vez. Ele fica silencioso sob a superfície, completamente imune a tempestades, às ondas ou aos navios que navegam acima dele. É a forma definitiva de ligar lugares que parecem inalcançáveis. Por isso a China decidiu construir o túnel submarino de Jintang. Não se trata de qualquer túnel. Ele foi projetado para trens que percorrem 250 km por hora. Isso é mais rápido do que a maioria dos carros em uma rodovia. E fica a 78 metros abaixo da superfície do oceano, onde a pressão da água é intensa e o solo é uma mistura complexa de rochas e solos diferentes. Um dos lugares mais difíceis que você poderia tentar cavar. O fato de esse túnel estar chamando a atenção ao redor do mundo fica claro quando olhamos para os números. O projeto está quebrando todos os recordes na construção de ferrovias subaquáticas. Quando ficar pronto em 2028, uma viagem que costumava levar mais de 1 hora de carro passará a levar apenas 30 minutos. As pessoas viajarão em um trem com ar-condicionado, completamente seco e seguro, enquanto o oceano ruge lá em cima. Mas para transformar esse sonho em realidade, eles tiveram que descobrir como cavar através de 11 quilômetros de rocha sólida e lama sob o oceano. Não poderiam fazê-lo com pás nem com brocas comuns.
Precisavam das maiores, mais potentes máquinas já criadas. Para entender como estão fazendo isso, basta observar os gigantes que avançam pelo leito marinho, escavando com monstros do tamanho de um apartamento. Para construir o túnel subaquático de Jintang, a China não recorreu aos equipamentos de construção usuais. Foram trazidas 2 tuneladoras chamadas Jingai e Yongzhou. Não são máquinas comuns, são monstros absolutos. Cada uma mede cerca de 150 metros de comprimento. Isso equivale à metade do comprimento da Torre Eiffel deitada. A cabeça de corte, o enorme disco giratório na frente que perfura a terra, tem quase 15 metros de diâmetro. Imagine uma serra circular do tamanho de um prédio de 5 andares, girando com força suficiente para fatiar rocha sólida como manteiga. Essas máquinas pesam por volta de 4,000 toneladas cada, é o peso de 8 aviões totalmente carregados, e elas não apenas escavam. São verdadeiros prodígios da engenharia completamente automatizados. À medida que a cabeça de corte avança, a máquina executa várias funções de forma simultânea. Ela remove a rocha danificada e a terra. Instala anéis de concreto pesado para sustentar as paredes do túnel. Também injeta uma argamassa líquida especial para selar tudo no lugar. É como erguer um arranha-céu horizontalmente, subterrâneo em tempo real. O túnel é erguido logo atrás da máquina à medida que ela avança, mas é aqui que o desafio fica intenso. Essas máquinas precisam lidar com o que chamam de geologia mista. Ao longo do trajeto, o solo não permanece igual do início ao fim. Em um momento, a máquina perfura granito sólido. O granito é duro, estável e previsível. No minuto seguinte, a máquina encontra argila macia ou solo arenoso. O solo mole pode se deslocar e desabar se não houver cuidado. Ao longo do túnel, as máquinas enfrentam 28 alterações geológicas diferentes. 28 vezes os operadores precisam ajustar a velocidade, a pressão e a técnica de corte para evitar um desastre. Se avançarem rápido demais em solo mole, o túnel pode desabar. Se avançarem lento demais em rocha dura, a máquina pode ficar presa. Para contornar isso, engenheiros chineses realizaram modificações sob medida nas máquinas. Eles acrescentaram sistemas de injeção de água na cabeça de corte. Isso ajuda a lidar com argila grudenta que poderia entupir as lâminas. Eles fortaleceram os sistemas de vedação para suportar a pressão de água esmagadora a 78 metros abaixo do nível do mar. Eles não queriam que a água do oceano invadisse o túnel e aprimoraram os sistemas de propulsão para assegurar que essas máquinas pudessem operar sem interrupções por meses, sem falhas. Se uma máquina quebra nas profundezas do oceano, consertá-la é extremamente difícil. As 2 máquinas trabalham de forma muito engenhosa em conjunto. Uma máquina, Yongzhou, começa a cavar partindo do lado de Ningbo, no continente. Ela perfura aproximadamente 5,000 metros. A outra máquina, Jingai, parte do lado de Zhoushan, na ilha. Ela perfura mais de 6,000 metros e bem no meio lá embaixo, sob o oceano, espera-se que se encontrem, mas não podem apenas adivinhar ou confiar na sorte. Se essas 2 gigantescas máquinas falharem por apenas alguns metros de distância, não haverá túnel. Você teria gasto bilhões de dólares nessa falha, a mais cara do mundo. A ousadia de enviar 2 máquinas do tamanho de apartamentos para a escuridão e esperar que elas se cumprimentem é o que deixa observadores ao redor do planeta boquiabertos. A escala das máquinas é impressionante, mas a precisão necessária para que se encontrem é ainda mais impressionante. Fazer com que 2 máquinas gigantes se encontrem perfeitamente debaixo do oceano não é tarefa fácil. Para entender como conseguiram, precisamos observar o jogo de milímetros que realizaram no escuro. O jogo do milímetro no escuro. Imagine que você está tentando enfiar uma agulha, mas a agulha tem 15 metros de largura. Ela está soterrada a 78 metros abaixo do leito oceânico e você a conduz a partir de mais de 6 quilômetros de distância. Se falhar, você terá desperdiçado anos de trabalho e uma soma considerável de dinheiro. Basicamente isso que a China precisou enfrentar com o túnel Jintang. O desafio aqui é a precisão. Quando se cava um túnel a partir dos 2 extremos, o menor erro de ângulo se acumula ao longo da distância. O desvio de apenas 1 grau no ponto de partida pode significar ficar dezenas de metros fora do alvo. Ao chegar ao meio ainda submerso, não dá para parar e medir tudo com uma fita métrica. Então, como eles resolveram isso? Eles recorreram a satélites, especificamente ao sistema de satélite Beidou. Beidou é a rede de satélites de navegação da China. Ela oferece dados de posicionamento com uma precisão incrível, mas o posicionamento via satélite comum pode oscilar alguns metros. Isso funciona se você estiver dirigindo e procurando uma loja, mas é totalmente inútil quando se tenta conectar 2 gigantescas tuneladoras subterrâneas. Por isso, os engenheiros chineses deram um passo adiante.
Desdobraram 6 satélites Beidou exclusivamente para este projeto. Conectaram-nas diretamente aos sistemas de navegação automática de ambas as tuneladoras. Esses sistemas monitoram constantemente a posição das máquinas no espaço 3D, acompanhando latitude, longitude e profundidade, e então realizam ajustes minúsculos em tempo real. Pense assim. Cada poucos metros, as máquinas enviam um sinal aos satélites. Os satélites calculam exatamente onde as máquinas estão. Eles as comparam com a rota planejada e enviam correções de volta para as máquinas. Se uma máquina se desviar do trajeto mesmo que apenas um pouco, o sistema ajusta o ângulo da cabeça de corte e a direção para colocá-la de volta na linha. Como ter um sistema de navegação com precisão de até 2 centímetros? Ele guia uma máquina de 4,000 toneladas através de rocha sólida no escuro e funcionou perfeitamente. Quando Jingai e Yongzhou finalmente se encontraram bem abaixo do leito do mar, o erro de alinhamento ficou abaixo de 2 centímetros. 2 centímetros. Um túnel com mais de 11 quilômetros de extensão. Isso equivale a passar uma agulha de um lado ao outro de um campo de futebol. O nível de precisão exibido aqui é difícil de compreender, mesmo para engenheiros experientes que passaram a vida inteira no subterrâneo. A tecnologia usada para guiar essas máquinas está mudando a forma como as pessoas enxergam a construção. Mas agora surge o último problema. O que fazer com as máquinas depois que elas se encontram? Pois eis o ponto, não há saída pela frente. Não podem simplesmente continuar cavando para frente e emergir do outro lado. Estão bem abaixo do piso do oceano e são máquinas grandes demais para recuar e atravessar o túnel que acabaram de criar. Estão presas. Então, o que acontece com essas máquinas gigantes? A solução é um sacrifício supremo, brilhante e um pouco triste. O sacrifício definitivo das máquinas. Então você tem 2 enormes tuneladoras que operam sob o oceano. Elas fizeram o trabalho perfeitamente. Todo mundo está comemorando. Mas agora você tem um problema. Essas máquinas ficaram presas. Não há como expulsá-las. Com certeza não há como içá-las de volta à superfície. Elas pesam milhares de toneladas. Então, o que fazer? Você as deixa lá, bem mais ou menos. Engenheiros chineses utilizam uma técnica chamada descascar a casca. É exatamente o que parece. As máquinas são desmontadas cuidadosamente peça por dentro. Sistemas de acionamento, as cabeças de corte, os componentes hidráulicos e todas as peças caras reutilizáveis são removidos. Elas são rebocadas de volta pelo túnel que acabou de ser construído. Como abrir um prédio por dentro, até sobrar apenas a estrutura, o esqueleto. Os trabalhadores passam semanas desmontando a maquinaria complexa, certificando-se de que nada valioso ficou para trás. Cada peça que pode ser reutilizada é guardada para projetos futuros. Mas aqui está a parte inteligente. A carcaça externa de aço, o enorme invólucro cilíndrico que abrigava toda a maquinaria, permanece no lugar. Ela fica ali para sempre. Torna-se uma parte permanente da estrutura do túnel. Ela reforça as paredes e oferece suporte extra contra a pressão esmagadora da água. De certa forma, essas máquinas não apenas constroem o túnel, elas se tornam o próprio túnel. É uma ideia bonita, ainda que estranha, sob uma ótica de engenharia. Essas máquinas colossais foram criadas com um único propósito: cumprir a missão e, em seguida, abrir mão delas para garantir que o túnel permaneça por 100 anos. Para ser sincero, é provavelmente a solução mais prática. Tentar removê-las seria mais caro e levaria mais tempo do que simplesmente erguer novas para o próximo projeto. Segundo relatos recentes, o túnel Jintang está no caminho para ficar totalmente perfurado até o final de 2026. Em seguida, eles dedicarão mais um ano, aproximadamente, para finalizar as obras. Preciso colocar trilhos, instalar sistemas elétricos e equipar com itens de segurança. Também requerem ventilação e iluminação. Tudo isso é o que transforma um buraco no solo em um túnel de alta velocidade em pleno funcionamento. Quando abrir em 2028, os passageiros poderão viajar de Ningbo a Zhuxian em apenas 30 minutos. Uma viagem que antes levava mais de 1 hora de balsa ou carro será reduzida a menos tempo do que leva para assistir a um programa de TV. Você fará isso com conforto no ar-condicionado a 250 km por hora a 78 metros abaixo do oceano. Mas este túnel não se resume apenas a ligar 2 cidades. Não se trata apenas de poupar tempo no deslocamento. O fato de essas máquinas se tornarem parte do túnel em si, isso mostra o quão criativos os engenheiros precisaram ser. Esse é um motivo maior para esse projeto acontecer. É um campo de testes para algo que chocaria o mundo inteiro. Para entender o que é preciso olhar para um mapa e para uma massa de água bem mais ampla. Plano para algo maior. Obrigado. Vamos falar sobre o verdadeiro motivo pelo qual a China construiu esse túnel.
O túnel submarino de Jintang é bastante impressionante por si só, mas muitos engenheiros e especialistas acreditam que, na prática, ele funciona como uma etapa de testes para algo muito mais ambicioso. Eles acreditam que é um modelo para um túnel que atravessaria o Estreito de Taiwan. Se olharmos para um mapa, o Estreito de Taiwan é a faixa de água que separa a China continental de Taiwan. Em seu ponto mais estreito, ele tem cerca de 130 quilômetros de largura. Isso é aproximadamente 8 vezes maior que o túnel de Jintang. As águas ali são muito mais profundas, as correntes oceânicas são mais fortes, as condições geológicas são ainda mais complexas. Seria, sem dúvida, o projeto de túnel mais ambicioso da história da humanidade. Mas se você vai tentar algo tão maluco assim, não basta mergulhar de cabeça e torcer pelo melhor. Você pratica. Você constrói versões menores, você testa sua tecnologia, você aperfeiçoa suas técnicas. O túnel é uma prova de conceito. É a China mostrando que eles podem construir um túnel de trem de alta velocidade sob o oceano. Eles podem fazê-lo em profundidades que esmagariam a maioria das estruturas. Eles podem fazê-lo com precisão medida em centímetros. Eles conseguem fazer isso mais rápido e mais barato do que qualquer outro. Eles conseguem fazer em Jintang, conseguem em qualquer lugar. Se o túnel do Estreito de Taiwan realmente for construído, é uma conversa totalmente diferente, que envolve política, economia e uma porção de outros fatores. Mas do ponto de vista estritamente técnico, a China acabou de provar que é possível. Eles desenvolveram máquinas gigantes. Eles criaram os sistemas de navegação por satélite. Eles dominaram as técnicas de construção. Eles treinaram os trabalhadores. Eles têm tudo de que precisam para levar isso adiante. Isso é um grande marco. Há décadas, túneis subaquáticos eram vistos como uma das últimas fronteiras da engenharia civil. São caros, perigosos e tecnicamente desafiadores. A maioria dos países construiu talvez um ou dois ao longo de toda a sua história. A China está usando como se fosse um projeto de fim de semana. A ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau inclui uma seção subaquática de quase 7 km. Ela foi finalizada em 2018. O túnel de Jintang ficará pronto em 2028. Já existem planos para mais. A China não está apenas construindo infraestrutura, mas criando um manual de como fazer o impossível. Quando um país constrói algo como o túnel submarino de Jintang, muda a forma como todos os outros pensam sobre engenharia. Faz com que as pessoas questionem os limites que imaginavam existir, e é exatamente por isso que o mundo inteiro está de olho no que vem a seguir. Essa mudança no que é possível vai mudar o futuro de como viajamos pelo mundo. Redefinindo o impossível, projetos grandiosos como este não apenas alteram a geografia. Eles mudam o que as pessoas consideram viável. Há 50 anos, a ideia de um trem de alta velocidade viajando a 250 km/h através de um túnel a 78 metros abaixo do oceano soaria como pura fantasia. As pessoas ririam de você. Há 20 anos seria teoricamente possível, mas economicamente insano. Ninguém queria pagar por isso. Hoje, a China já está fazendo isso e eles já estão planejando o próximo antes mesmo de este terminar. Essa mudança de mentalidade importa muito. Quando um país demonstra que algo pode ser feito e feito de forma eficiente, os outros começam a prestar atenção. De repente, projetos considerados arriscados demais ou muito caros ganham uma segunda olhada. Técnicas que pareciam experiências malucas se tornam prática padrão. Todo o campo da engenharia dá um salto gigante. É como um corredor batendo o recorde mundial. Assim que uma pessoa o faz, outros corredores sabem que é possível e começam a quebrar seus próprios recordes também. Projetos como este trazem desafios reais. As preocupações ambientais são muito reais. Perfurar o leito do mar perturba o piso do oceano e os animais que ali vivem. Os efeitos de longo prazo nem sempre são claros de imediato. Também questionamentos sobre as pessoas que vivem nas proximidades da obra. Grandes projetos costumam exigir a realocação de moradores e encontrar o equilíbrio entre o progresso e a vida das pessoas é uma tarefa complexa. Em seguida, entra a questão do dinheiro. Esses túneis custam bilhões de dólares. Sozinho, o túnel de Jintang envolve um valor que a maioria dos países jamais poderia financiar. A China consegue fazer isso graças ao seu sistema de planejamento centralizado. Eles estão dispostos a investir somas enormes em infraestrutura para impulsionar o crescimento econômico. Se esse modelo funciona para sempre, é um debate que os economistas vão travar no futuro. Mas há algo inegável: a China está reescrevendo as regras de como a infraestrutura pode ser. Eles estão construindo mais rápido, maior e com mais ambição do que qualquer outro. Projetos como o túnel subaquático de Jintang são apenas o começo. Quando túneis sob os oceanos se tornarem rotina, o mundo vai parecer bem menor. Conectar ilhas, atravessar estreitos e ligar continentes pode virar apenas mais um item na lista de tarefas.
Estamos prestes a descobrir o que acontece quando o impossível se torna normal. Se você gostou desta visão de um dos projetos de engenharia mais incríveis do planeta, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Ative as notificações para não perder o próximo. Vídeos relacionados aparecendo na tela agora mesmo, se quiser continuar assistindo. Então, aqui vai uma pergunta para você. Se você pudesse construir um túnel submarino em qualquer lugar do mundo, onde você o ligaria? Deixe nos comentários.